Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula da saia de botões e hoje nós vamos aprender como cortar a nossa saia. Antes da gente começar o corte da nossa saia, a gente precisa se atentar a três coisas. A primeira delas, o tecido que eu vou usar para fazer a minha saia é um linho. E o linho, algodão, viscose são fibras que precisam ser molhadas antes da gente começar a fazer roupa, porque geralmente elas encolhem, pode acontecer de encolher ou não, mas para não correr riscos, se o seu tecido que você escolheu para fazer a sua saia tiver uma dessas fibras na composição, é legal que você compre um pouquinho a mais por conta do encolhimento e lave, deixe de molho ali um pouquinho na água antes da gente cortar a saia, senão depois, se você não fizer isso, né, e só for lavar a saia depois de pronta, pode ser que ela encolha e fique curta, tá? Outra coisa importante, antes da gente começar a cortar, é importante você passar o seu tecido, tá? Porque geralmente ele pode ficar com alguns vincos, tá vendo? Algumas marcações assim, de ficar dobrado, ou até mesmo por você ter lavado, né? Ele pode amassar um pouquinho. Então sempre passe o seu tecido, tá? Para que esses vincos, essas dobradurinhas aqui que podem ter no tecido não atrapalhem. E por último, que é também outra coisa super importante, tenha uma tesoura só para cortar tecido, tá? A tesoura que a gente usou para fazer o molde é a tesoura de papel. Tenha uma tesoura só para cortar tecido. Se você ficar misturando as duas, na hora de cortar tecido, pode ser que a tesoura comece a mastigar, sabe? Enroscar, não corta direito. Então, separe as suas tesouras porque vai ser melhor. Os materiais que nós vamos precisar para cortar a saia. O tecido, eu comprei 1 metro para mim, tá? Para ter um pouquinho de sobra, mas a gente vai usar mais ou menos cerca de 85 centímetros. Se você for um tamanho acima de 44, 46 mais ou menos, pode ser que você precise de um pouco mais de tecido. Eu acredito que em torno de 1,30 m. Na hora que a gente for cortar a saia, vocês vão entender por que tamanhos maiores levam, né, pedem um pouco mais de tecido. Além do tecido, nós vamos precisar de entretela de malha, 30 centímetros, tá? Vamos precisar também de 30 centímetros de tecido de algodão para fazer o viés. O viés, gente, ele é esse acabamento aqui da saia, tá? Existe pronto. Ó, isso aqui é um viés pronto, tá? Eu prefiro fazer o viés do que comprar ele pronto, tá? Mas vocês fiquem à vontade, caso vocês queiram comprar, mas eu vou ensinar como fazer também. Aí, a gente precisa de fita métrica para marcar a margem de costura ou essa minha régua, que eu mostrei pra vocês, que ela já tem a marcação também das medidas, funciona super bem. Tesoura para tecido, alfinete. Para marcar a margem de costura, eu gosto de usar essa caneta aqui, que ela some com ferro, ou algum giz que vocês tenham também, que possa riscar o tecido. E eu gosto de ter umas pedrinhas de mármore também para ajudar a segurar o tecido, ou qualquer outro pezinho que você tenha em casa. Para cortar a nossa saia, nós vamos utilizar o tecido dobrado, tá? Ó, já deixei o meu aqui dobrado. E o sentido que a gente dobra é no sentido do fio do tecido da auréola, que é essa parte aqui, ó, do tecido, tá? Geralmente ou ela vem escrita ou ela tem alguns furinhos, essa franjinha aqui. Então a gente consegue diferenciar da parte que foi cortada na loja, né? E da lateral, vamos dizer assim, do tecido, porque essa auréola, gente, ela é como se fosse o comprimento do tecido. Quando você vai na loja comprar um tecido, né, você pede, eu quero 1 metro, 2, 3 metros de tecido, é por aqui que eles medem, é pela auréola, tá? Que é o sentido do comprimento aqui do tecido. Então você precisa dobrar o seu tecido, tá, ao meio, com o lado direito, o lado que você quer que seja a sua roupa, pra cima, do jeito que tá aqui. Esse meu tecido, ele tem um lado fosco e um lado brilhante. Eu escolhi fazer do lado fosco da minha saia, então você veja aí qual lado você quer fazer da sua saia também. Pra gente localizar o molde no tecido, a gente vai começar pela nossa parte da frente. A parte da frente, ela não tem costura aqui no meio, a gente até marcou que ela é na dobra do tecido. Então, se a dobra do tecido tá aqui, eu vou localizar o meu molde aqui bem certinho, encostado, essa parte do molde bem na dobra aqui do tecido. Eu vou colocar assim só com mármore, tá? Para explicar para vocês, primeiramente, como a gente localiza. Depois, a gente vai para a parte das costas, tá?
Lembrando que a gente precisa deixar uma distância de um para o outro, porque a gente não deixou margem de costura no molde, a gente só deixou margem de costura na barra. Então na barra a gente pode até encostar bem assim no final do tecido, tá? Porque a gente já deixou a margem. Então dê uma distância aqui, a gente vai usar uma margem aqui de 2 centímetros, então pelo menos tem que ter de um para o outro 4 centímetros. Por isso que tamanhos maiores, às vezes você precisa de um pouco mais de tecido, porque às vezes a parte da frente ela avança muito aqui e não cabe as costas do lado, assim como eu tô colocando. E aí você precisa colocar a frente numa parte e as costas para baixo. Então você acaba usando mais tecido dessa forma, tá? Para localizar a saia, como ela não é na dobra igual a frente, a gente precisa saber que posição a gente põe no molde, para saber se ela fica um pouco mais assim, se ela fica mais para cá, tá? É agora que a gente entende por que o fio do tecido ele é tão importante. Lembra que a gente marcou o fio da peça? A gente usa o fio para que o molde fique paralelo à auréola do tecido. Então, se o meu fio tá aqui, ele precisa estar paralelo com a auréola. A mesma distância que eu tenho daqui até aqui na auréola precisa ser daqui até aqui e assim por diante em todo o molde, tá? Então, ó, eu vou dar uma distância aqui pra gente colocar a margem. Aqui também a gente precisa ter uma distância, tá? No tecido, porque aqui é o nosso meio costas. E aí a gente tem costura aqui, então você precisa deixar aqui também pelo menos 2 centímetros, tá? Então você coloca o seu molde, ó. Aqui de olho, eu acho que ele tá paralelo à minha risca do fio com a minha auréola, mas você pode pegar uma fita e conferir, ó. Você vê quanto tá dando daqui até aqui. No meu caso tá dando 12, até bem no comecinho aqui. Então se aqui tá dando 12, só pôr pra segurar. Aqui também tem que dar 12. Ó, deu 11,5. Então, para dar 12, eu preciso dar uma giradinha aqui no meu molde. Agora sim, tá? Se você quiser, pode prolongar essa linha aqui, tá bom? Do fio até lá embaixo para você conseguir fazer isso no decorrer de toda a sua peça. Então, aqui eu já localizei o molde no tecido, tá? Eu coloquei alfinetes para segurar. Aqui eu coloquei também o bolso, tá? E a lapela. A lapela nós vamos cortar 2 vezes esse molde aqui, tá? Inclusive, uma coisa que eu não fiz na hora do molde, mas se você quiser, você pode fazer, é marcar no seu molde quantas vezes você vai precisar cortar, tá? Então aqui no caso a gente vai cortar uma vez só a frente, aqui também uma vez só, né? Que a gente tá com o tecido dobrado, o bolso também uma vez, revel também cada uma vez, só a lapela que a gente vai usar esse molde 2 vezes. Ou se você quiser, você pode tirar uma cópia dela, né, dessa parte da lapela e colocar aqui também, tá? Eu vou cortar aqui primeiro, depois eu coloco aqui de novo. A lapela e o bolso já tem margem, tá? Então, por isso que eu já deixei eles bem juntinhos aqui, porque não tem problema. Lembrando que aqui na parte de cima da nossa saia, a gente também precisa deixar um espaço, tá, para costura, tanto nas costas quanto na frente. A única parte que eu ainda não alfinetei no tecido foi o revel da frente e o revel das costas. Por quê? Nós não vamos usar o revel simplesmente assim no tecido, tá? A gente vai colar no avesso dele, por dentro, a entretela de malha. Porque o revel, como eu mostrei pra vocês, é essa parte aqui de acabamento na saia. E ele funciona como se fosse um cos. Então é legal que ele seja um pouquinho mais firme. E a entretela de malha, ela serve exatamente para isso. Ela vai colar em um dos lados dela, ela tem uma colinha aqui, ela é até mais áspera, tá? E aí, quando a gente coloca esse lado no tecido e vem com o ferro, a entretela gruda no tecido e deixa o tecido um pouco mais firme. Então, por isso que é interessante a gente usar a entretela aqui no revel. Só que eu gosto de colocar a entretela em um pedaço de tecido, tá? Colar, e depois que tiver colado, aí sim eu corto o molde. Porque se eu já corto o tecido, tá? No formato aqui do revel, e depois colo a entretela, pode acontecer às vezes do tecido dar uma encolhida com o calor do ferro e a gente perde medida. Então é melhor você cortar um pedaço, entretelar e depois cortar o revel. Então por isso o revel a gente vai fazer depois, tá? Vamos começar marcando a margem de costura aqui nessas partes e cortando. Aqui eu já deixei marcado as nossas margens de costura, só essa partezinha que eu vou fazer junto com vocês, tá? Então é o seguinte, na frente a gente vai deixar 1 centímetro de margem aqui em cima e na lateral 2 centímetros. Nas costas a mesma coisa, lateral a gente vai deixar 2 centímetros, tá? Do molde até aqui.
Meio costas também, do molde até o tecido 2 centímetros e um aqui em cima. Para marcar, como que eu fiz? Essa minha régua, ela tem as marcações aqui, né, de 1 em 1 centímetro. Então, eu gosto de colocá-la aqui, ó. Eu coloco bem onde dá 2 centímetros aqui com o tecido. Com o tecido não, com o molde, desculpa. E aí eu sei que deu 2 centímetros, eu venho e risco. Se você não tiver essa régua, não tem problema algum. É só você pegar a fita, ó. Então, por exemplo, é 2 centímetros. Marca aqui, ó, onde tá dando 2 centímetros, rente ao seu papel, tá? Ó. E vem traçando aqui. Normalmente, gente, eu faço isso a olho, tá? Porque eu já tenho mais prática, mas para quem tá começando, para quem não se sente muito seguro, é importante que você marque bem certinho as medidas, tá? Ó. Outra coisa importante que a gente precisa marcar aqui. Lembram que a gente fez alguns piques nos nossos moldes? Então é sempre bom, o pique a gente vai vir, na hora que a gente cortar aqui, a gente vai dar literalmente um cortezinho bem aqui, tá? Pra gente juntar essas partes. Outra coisa importante, aqui na saia, na frente, a gente tem o bolso e a lapela. Lembra que a gente fez uns furinhos aqui, ó? Pra gente localizar, né, o começo de cada um? A gente vem com a caneta, ó, e marca aqui. Por isso que eu gosto dessa caneta, que ela sai com ferro. A gente consegue marcar e depois ele some, tá? Então marca aqui os pontinhos. Nas costas a mesma coisa, ó. Marca aqui o final da sua pence, tá? Aqui também a gente vai fazer uns piquezinhos. Aí eu vou recortar isso aqui e vou mostrar pra vocês como que eu marco do outro lado, né? Porque a gente só marcou de um lado aqui, falta o outro lado que a gente não consegue marcar agora aqui. Então aqui eu já cortei a parte das costas, tá? As minhas costas. A lapela, ó, como eu falei pra vocês, 2 vezes, tá? Corta, tira o molde, corta de novo, tá? Com o tecido dobrado, tá bom? E o bolso também, tá? Então esses aqui eu já vou deixar separado. Uma coisa que eu gosto de fazer, gente, como o meu tecido, o lado direito dele, que vai ficar pra saia, e o de dentro é bem parecido com o outro, eu gosto de pegar a caneta e marcar uma letra A de avesso, pra eu saber onde é o avesso. Por isso que eu adoro essa caneta. Qualquer coisa que vocês sentirem que vocês precisam marcar, marquem. Aqui, por exemplo, ó, eu vou marcar também onde é o meio da minha saia. Eu vou até marcar pelo avesso, ó, M de meio. Que aí eu sei que aqui onde eu marquei o M é o avesso, tá? E aqui é o meio, pra vocês não confundirem com a lateral da saia, tá? Aqui na frente eu deixei essa parte aqui sem cortar, ó. Então a gente vem com a tesoura em cima do risco que a gente fez e vai cortando. Pra marcar os piques, ó, eu venho e faço realmente um piquezinho aqui com a tesoura, ó. Vendo? Bem na direção aqui. Aqui nas costas, gente, é a mesma coisa, tá? Marquei os piques aqui do quadril e da barra, que é onde a gente vai bater aqui, ó, barra com barra, tá? E o quadril também, a gente vai marcar, na hora de costurar, a gente vai bater esse pique com esse pique aqui, ó. Faltou dar o piquezinho aqui, tá? E a pence é o seguinte, aqui a gente cortou a saia com o lado direito pra cima, tá? A pence a gente costura por dentro da saia. Então é como se eu precisasse marcá-la aqui por dentro, nessa parte do avesso. Então como que a gente faz? A gente marcou aqui, certo? O finalzinho, só que vai aparecer do lado direito por fora. Então como que eu faço para marcar o avesso? Eu tiro um pouco aqui esses alfinetes, ó, para deixar livre essa parte aqui do meu molde, tá? E aí eu venho com o alfinete, coloco aqui no finalzinho, abro meu molde com cuidado, ó. E vocês estão vendo, dependendo do tecido, só de você marcar, ele já vai sair pro outro lado. Mas aonde começa a pontinha do alfinete que a gente colocou, tá vendo? Ó, é onde é a nossa pence. Então aqui eu sei que é o comecinho da pence, ó. Então o meu alfinete, ele saiu daqui e veio parar aqui, tá? Então é assim que a gente consegue marcar por dentro, onde tá a nossa pence. Geralmente, eu não costumo cortar o tecido com o direito pra cima, como a gente fez aqui. Eu faço com o avesso, tá? Eu faço ao contrário. Mas, como essa saia, na parte de cima, a gente tem bolsa e tem lapela, eu resolvi fazer com o direito pra cima pra ficar mais fácil pra gente marcar aqui em cima da saia.
E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? Só que aqui tá mais fácil, porque aqui é do outro lado, né? Aqui é o direito da saia, então a gente não vai precisar abrir pra colocar aqui por dentro. Então aqui na parte da frente, ó, você só coloca o alfinete, tá vendo assim? No finalzinho, né, onde a gente fez aqueles pontinhos. E aí, ó, é só virar aqui do outro lado a sua saia e vir e marcar. Aonde sai o alfinete, gente, é aonde você tem que marcar. Tá bom? Ó. Aí, a gente pode facilitar mais ainda a nossa vida. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu tirei meu molde, tá? Então, esse lado aqui, como a gente cortou com o lado direito, o lado que a gente quer que a nossa saia fique pronta pra cima, ele sai assim. Então, aqui por dentro é o avesso da nossa peça, tá? Então, esse aqui, ó, é o avesso. A saia, a gente vai colocar o bolso e a lapela aqui em cima, então tá tudo certo. Se você quiser, você pode ligar os pontos. Então, por exemplo, aqui você faz um risco ligando até essa ponta aqui da lapela, desenhar a lapela e o bolso aqui, pra hora que a gente for costurar, você saber exatamente aonde colocar, tá? E isso é legal a gente fazer também com a pence nas costas. Por que aquela hora eu abri, né, o molde para poder marcar? Porque a pence a gente costura pelo avesso do tecido, né? Então aqui do lado avesso, ó, tanto que eu até marquei pelo avesso onde é o meio da minha saia, a gente marca, né, a pontinha da nossa pence. E o que é interessante a gente fazer? Aqui em cima estão os piques, né, que a gente fez. Eu recomendo vocês a desenharem a pence aqui no tecido, por dentro, tá? Pelo avesso, porque isso aqui vai facilitar muito a hora de costurar. Porque daí a gente sabe que é aqui que a gente tem que costurar. Na hora de costurar, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai dobrar, colocar o alfinete aqui e passar a costura aqui. Então facilita muito desenhar a pence e o bolso e a lapela, se você quiser também na parte da frente, você pode desenhar aqui também. Então aqui, ó, eu coloquei, tá, a marcação da lapela e do bolso bem assim fraquinho com a caneta, só para facilitar na hora que a gente for aplicar aqui em cima, tá? Pra gente ter um guia. E é importante vocês conferirem se tá certinho as medidas, tá? Igual a gente fez no molde, se tá proporcional. E agora eu vou cortar o nosso revel. Lembra que eu falei pra vocês para separar um pedaço do tecido? Aqui eu já até deixei preparado, tá? Então eu separei esse pedaço que eu vi que encaixava, ó, tá? Então você pode fazer isso, coloca o molde para você ver mais ou menos o tamanho do tecido. E aí eu apliquei a entretela de malha aqui, tá? A entretela de malha, ela tem um lado com uma colinha, tá vendo, ó? Então, esse lado mais áspero tem uma cola. A hora que você coloca no avesso do tecido e passa o ferro, ele gruda e deixa o tecido um pouco mais firme, tá? Então, já fiz esse processo aqui, agora eu vou localizar então o nosso revel frente, o nosso revel costa para poder cortar. O revel frente eu encaixei aqui na dobra do tecido. Já o revel costas, eu emparelhei, tá? Deixei paralelo o fio com a dobra do tecido, porque a dobra ela é paralela à auréola lá quando a gente estava cortando o tecido inteiro, então dá certo a gente se basear pela dobra aqui também para encaixar o revel, tá? Sobre margens de costura, vamos lá. Aqui na lateral das costas eu deixei 2 centímetros, assim como no meio das costas também 2 centímetros, e é importante que vocês façam alguma marcação, ou um pique ou uma letra M, para vocês saberem onde é o meio das costas e onde é a lateral, para vocês não confundirem na hora de costurar, tá? A lateral da frente eu também deixo esses mesmos 2 centímetros, tá? Que a gente vai costurar essa lateral nessa aqui, então é o mesmo valor, os mesmos 2 centímetros. E aqui em cima eu deixo 1 centímetro, que é onde a gente vai encaixar com a saia. É isso aqui, então esse é o nosso revel. Essa parte de cima tem 1 centímetro, porque é onde a gente costura com a saia. Essa parte de baixo a gente não deixa nenhuma margem, não precisa, porque a gente vai costurar o nosso viés, tá vendo? Então, para fazer esse acabamento com viés, a gente não precisa deixar margem aqui. A gente pode cortar aqui seguindo o próprio molde. Para o acabamento interno da nossa saia, eu utilizei viés e eu fiz esse viés de tecido mesmo. Existe a opção de vocês comprarem um viés pronto, tá? Se você não quiser fazer o seu. E eu recomendo, caso você vá comprar o pronto, que seja de cetim e não o de algodão, tá? Eu acho de cetim mais maleável. O viés é como se fosse uma fitinha que dá acabamento, tá?
E por que chama viés? A gente corta o tecido enviesado, no sentido do viés mesmo do tecido, e ele ganha mais flexibilidade, ó. Tá vendo? Por isso que é importante a gente cortar na posição certa quando a gente vai fazer, para que seja mais fácil para costurar por conta dessa flexibilidade aqui. Nessa saia eu usei em torno de 4 metros mais ou menos de viés, então se você for comprar, saiba que você precisa de mais ou menos 4 metros, mas aqui eu vou ensinar vocês a fazerem, tá? Como que a gente faz esse viés assim. Então só para vocês entenderem como funciona o viés, olhando assim parece uma fita, né? Do outro lado, ó, ele tem 2 dobraduras aqui. O que a gente faz com o viés? É como se a gente encaixasse o nosso tecido, tá? A gente costura ele aqui de um lado, depois dobra e passa a costura aqui de novo e ele dá o acabamento. Então, por isso que a gente tem essas 2 bordinhas assim. Se a gente abrir o viés, ó, esse aqui tem 4 centímetros de largura, tá? Mas ao final ele fica com 2 centímetros e a gente só vai enxergar aqui, ó, 1 centímetro, tá? Fica um aqui e um aqui do outro lado, 2 centímetros. O tecido que eu tô usando pro meu viés é uma tricoline de algodão e é o que eu sugiro para vocês usarem também, tá? Porque ele é durinho, mas ele não fica tão grosso na roupa. E pra gente fazer o viés, a gente vai usar 30 centímetros de tecido. Porque se vocês repararem, ele tem algumas emendas aqui, ó, tá vendo? Por que tem essas emendas? É difícil a gente conseguir um tecido grandão pra gente cortar de uma vez só o viés inteiro assim. Então, por isso que a gente vai cortando pedacinhos e emenda, tá? Mas não tem problema isso aqui aparecer. Então, como que a gente faz apenas com 30 centímetros? Você vai cortar, então, um quadrado de 30 por 30. Você pode cortar com o tecido dobrado, que daí vão sair 2 quadrados, tá? Que é o que a gente vai usar. Pra gente ter 4 metros, a gente precisa fazer isso 2 vezes, tá bom? Então você corta o seu quadrado e aí você risca, tá? De ponta a ponta, assim, na diagonal, porque aqui é exatamente o viés. É o ângulo de 45 graus. Aqui a gente tem 90, quando a gente vem na metade é 45, que é o sentido do viés. Olha só, quando a gente vem aqui nesse sentido, como ele tem mais flexibilidade. Olha assim, ele não estica tanto, tá vendo? Por isso que é importante ser a 45 graus. Então risca e corta aqui no meio, pode cortar. Então depois de cortar, a gente vai pegar uma das pontas e vai colocar sobre a outra, formando tipo uma bandeirinha, sabe, de festa junina. Então você junta bem certinho aqui, ó, as 2 pontas, tá? E a gente vai passar uma costura aqui em cima, prendendo essa parte. Pode ser um pezinho de máquina, tá? Não precisa ser uma costura muito grossa, não. Então, eu passei uma costura aqui, tá? Fui no ferro, abri, passei aqui essa costura. E aí, quando a gente vira, fica assim o nosso tecido, tá? Nesse lado do avesso, que é onde a gente fez essa costura, a gente vai fazer marcações à caneta com 4 centímetros de largura. A minha régua, ela tem 4 centímetros de largura, então eu só localizei aqui, centralizei a régua certinho e fui riscando, tá? Vão dar 5 fileirinhas dessa aqui. Aí, coloca o seu tecido do lado certo, tá? Deixa o avesso com os risquinhos do outro lado. E aí a gente vai dobrar assim, ó, dessa forma aqui, formando um quadrado. Quando a gente dobra, a gente percebe que as linhas se encontram. Só que o que a gente vai fazer? A segunda linha, a gente vai colocar com a primeira daqui. A gente vai dar uma deslocada, tá? Ó, tá vendo? E a gente vai fazer ela se encaixar com essa aqui, vai sobrar essa aqui e vai sobrar aqui em cima. É assim mesmo, tá? Então, repetindo. Assim a gente forma um quadrado, que as linhas se encontram. Essa é a primeira linha, certo? Essa é a segunda. A gente pega a segunda e traz aqui na primeira linha desse outro lado. Aí a gente vai alfinetar, tá? Parece que vai dar errado, mas vai dar tudo certo, tá, gente? Então, eu alfinetei. Essa linha aqui, ela vai juntar com essa linha aqui do outro lado, tá vendo? Então, aqui a gente vai passar uma outra costurinha igual a gente passou aqui, tá? Juntando essa pontinha, ó, o final dessa ponta, até o final dessa ponta, cadê, ó? Dessa ponta aqui, tá vendo? Que é a ponta aqui de baixo que ficou soltinha e vai sobrar essa parte aqui e aqui também, né? Sobra essa partezinha porque a gente deslocou, tá? Então, só passar uma costura. Então, passei a costura, fui no ferro e abri,
igual essa outra costura que a gente tinha feito. E olha só, as linhas se encontram, vocês conseguem perceber? Então ele já tá todinho com as costuras se encontrando com as linhas. Agora é só a gente pegar a tesoura e cortar nas linhas. E a gente vai fazer esse corte, gente, contínuo, tá? Ó, sem fim. E aí ele vai cortar tipo uma espiral, sabe? De uma vez só. E aí vai sair o nosso viés. É só ir cortando até o fim. Então, depois da gente ter cortado a nossa faixa com 4 centímetros, a gente precisa fazer as dobrinhas, né? Pra ela ficar assim e virar com 2 centímetros. Então, como que a gente faz? A gente usa o ferro pra vincar, porque ter essas dobrinhas já prontas na hora de costurar facilita muito do que a gente dobrar na hora, sabe? Sem estar vincado. Então, o que eu recomendo vocês a fazerem agora? Pega o seu viés aqui do lado que a gente fez as costurinhas, né? Do avesso. Dobra aqui no meio, ó. Assim. E passa o ferro bem aqui, vincando, tá? Então vinca ele dobrado aqui no meio primeiro. Então depois que a gente passa no meio, ele fica assim, certo? E aí, pra gente fazer agora essas duas dobrinhas aqui, o que a gente faz? A gente abre, a gente só passou no meio, gente, pra ter um norte realmente da onde é o meio aqui da nossa faixa. Porque agora, o que a gente faz? A gente junta essa ponta e leva ela até esse vinco do meio que a gente acabou de fazer, tá? E aí a gente passa o ferro aqui para vincar essa parte. Olha só, fui no ferro, tá? Dobrei então aqui até o meio. A marcação do meio ela até vai sumindo, e é para sumir mesmo, tá? Porque a gente só vai usá-la para saber realmente até onde a gente tem que chegar com a pontinha do tecido. Agora a gente faz a mesma coisa do outro lado. Com essa outra ponta aqui, a gente traz ela até bater, se encontrar com essa que a gente acabou de dobrar, e a gente passa no ferro do mesmo jeito. E tá pronto o nosso viés. Então você vai passar o ferro primeiro em cima. Eu acho mais fácil fazer um lado primeiro e depois o outro, porque às vezes se você faz os dois juntos, pode ser que fica meio torto, tá? De uma vez só. Então faz um lado primeiro, depois vem com a outra pontinha e faz assim. Passa o ferro aqui em cima, depois quando você terminar, passa o ferro aqui pelo lado certo também para ajudar a vincar mais ainda. E aí o seu viés vai ficar pronto desse jeito aqui. Muito bem, cortamos a nossa saia, já fizemos todas as marcações de pence, entretelamos o nosso revel, já cortamos o nosso viés, então tá tudo pronto pra gente começar a costura. Então no próximo vídeo nós vamos finalmente começar a parte de confeccionar, de costurar a nossa saia. Te espero lá!